Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que impacta diretamente a vida de milhões de consumidores brasileiros: a responsabilidade dos bancos em casos de fraudes eletrônicas. Com o aumento dos golpes digitais, como o da mão fantasma, em que criminosos se passam por funcionários de instituições financeiras para acessar contas e realizar transações, muitas pessoas têm enfrentado prejuízos consideráveis. Mas afinal, quando o consumidor é enganado por um estelionatário, o banco deve arcar com o prejuízo? O Superior Tribunal de Justiça analisou um caso como esse e decidiu que não é possível reconhecer a culpa concorrente do consumidor quando a fraude decorre de falhas na segurança do sistema bancário. A decisão reforça que as instituições financeiras têm o dever de garantir a proteção dos dados e operações dos clientes, respondendo integralmente pelos danos causados por falhas em mecanismos de segurança. Para entender melhor os fundamentos dessa decisão, o conceito de culpa concorrente e o impacto desse entendimento para o sistema bancário e para os consumidores, eu converso agora com o advogado especialista em Direito do Consumidor, Ageu Camargo. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Muito obrigado, senhor Tiago. É um prazer participar. Muito obrigado pelo convite. Doutor Ageu, comece explicando então para quem nos ouve qual é a importância dessa decisão da terceira turma do STJ no contexto da responsabilidade civil das instituições financeiras. Senhor Tiago, essa decisão ela é fundamental porque ela acaba refinando a aplicação da responsabilidade objetiva dos bancos. Ela acaba estabelecendo que não é possível dividir o prejuízo com a vítima, que é a chamada culpa concorrente. Principalmente quando a fraude ocorre mediante engenharia social complexa, como o golpe da mão fantasma. O banco ele acaba falhando no seu dever de segurança em aprovar transações que fogem completamente do perfil do cliente. O STJ deixou claro que a instituição financeira ela deve responder integralmente pelo dano quando seus sistemas não detectam anomalias evidentes nas operações. E por que o STJ entende que o banco deve responder objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, mesmo quando o consumidor é enganado fora do ambiente da agência bancária? O STJ ele acaba aplicando a sua súmula, a súmula 479 do STJ. Essa súmula ela define que fraudes praticadas por terceiros, como o chamado fortuito interno, e isso, então, traz a responsabilidade, avoca a responsabilidade para a instituição financeira. Na prática, isso significa que a fraude é um risco inerente à atividade bancária. O banco, ao disponibilizar serviços digitais, ele acaba lucrando e acaba facilitando as operações. O banco assume os riscos dessa facilidade. Se o sistema do banco, se o sistema de segurança falha ao permitir transações chamadas transações atípicas, o fato do golpe ter iniciado fora da agência, como por exemplo no celular do cliente, não rompe o nexo de causalidade, pois a falha na prestação do serviço, ou seja, a falta de segurança, foi determinante para a consumação do prejuízo. E o que caracteriza, então, do ponto de vista jurídico, a culpa concorrente da vítima e por que o tribunal afastou essa possibilidade nesse caso? A culpa concorrente ela ocorre quando a vítima, de alguma forma, acaba contribuindo voluntariamente ou acaba assumindo algum risco, vamos dizer assim, consciente, que acaba ajudando a causar o dano. O tribunal afastou essa tese porque entendeu que a vítima de um golpe de engenharia social não assume um risco consciente. Ela é ludibriada e age sob erro, acreditando, na verdade, estar protegendo a sua conta e não se expondo. O ministro Cueva destacou que não é razoável comparar a vítima de um golpe a alguém que pratica um esporte radical e assume riscos. No caso do golpe, não há adesão voluntária ao risco do dano.
A decisão do STJ, doutora Gil, ela menciona que validar operações fora do perfil do cliente configura um defeito do serviço, né? Como que os bancos podem aprimorar, então, os sistemas para evitar esse tipo de falha? Bom, Tiago, a gente entende que a decisão deixou de maneira muito clara quando ela afirma que a validação de operações suspeitas e atípicas acaba deixando à mostra o defeito na prestação do serviço. Os bancos precisam aprimorar seus motores antifraude. Esses motores antifraude, eles ajudam a identificar em tempo real discrepâncias em relação aos valores, frequências e hábitos de consumo do correntista. Se uma conta que movimenta pequenas quantias de repente realiza empréstimos, transferências vultuosas, tudo isso em sequência, o sistema deve bloquear preventivamente essas operações, independente de haver senha ou token do correntista. E com o avanço dos meios digitais, né, os consumidores também ficam mais expostos a esses tipos de golpes, né? Como equilibrar, então, a responsabilidade entre os usuários e as instituições financeiras? Tiago, a gente tem entendido, né, que o equilíbrio ele está na teoria do risco e na vulnerabilidade do consumidor. O consumidor ele tem o dever de guarda de seus dados, mas a instituição financeira que detém a tecnologia e o controle do sistema. O próprio STJ entende que em casos de golpes que são mais sofisticados, onde o banco acaba falhando em detectar essa atipicidade nas transações, o desequilíbrio ele é técnico e acaba justificando a responsabilidade integral do banco. O consumidor ele não tem como competir com a sofisticação dos fraudadores, mas o banco tem o dever de ter sistemas que mitigam esses riscos. O ministro relator desse caso que a gente está falando aqui, ele citou a teoria do risco. Explica para a gente, para quem nos ouve aí, como que essa teoria ela se aplica às relações de consumo e ao sistema bancário? Perfeito. A teoria do risco, mencionada no acórdão do STJ, com base inclusive em doutrinadores como o professor Flávio Tartucci, acaba estabelecendo que aquele que lucra com uma atividade deve arcar com os prejuízos que ela gera, independentemente de culpa. No sistema bancário, isso significa que o risco de fraudes é parte do negócio. Se o banco oferece a comodidade das transações digitais, ele deve garantir a segurança dessas transações. Se essa segurança falha, o banco deve reparar o dano, pois esse risco é parte indissociável do seu empreendimento. E quais são os efeitos práticos de uma decisão como essa? O que isso pode gerar aí para o setor bancário e também para a proteção dos consumidores? Para o setor bancário, a decisão impõe a necessidade de investir ainda mais em tecnologias de prevenção e detecção de fraudes, sob pena de arcar com prejuízos integrais. Para os consumidores, representa uma proteção robusta, garantindo que, ao serem vítimas de golpes complexos, onde o banco poderia ter agido para evitar o dano, bloqueando transações fora do perfil, por exemplo, eles não serão penalizados com a perda da metade ou de todo o seu patrimônio. E mesmo com a responsabilidade dos bancos, doutora Gil, o que pode ser feito para conscientizar os consumidores, principalmente, né, sobre as práticas seguras no ambiente digital? Embora a decisão proteja a vítima, a conscientização ela continua sendo essencial. Nós entendemos que campanhas educativas sobre não instalar aplicativos desconhecidos, não clicar em links que são links suspeitos, também são boas práticas, desconfiar de contatos que pedem regularização de segurança, tudo isso é vital para uma segurança no ambiente digital. No entanto, a decisão ressalta que mesmo com a falta de cautela do consumidor em cair no ardil de eventuais golpistas, a responsabilidade do banco persiste se ele falar na sua segunda barreira, né, nessa barreira de defesa, que é a identificação de transações anômalas. E essa decisão, então, ela consolida uma linha já adotada na jurisprudência, principalmente aqui do STJ, em casos semelhantes, ou ela representa um novo direcionamento aí?
entendemos que ela consolida e refina o entendimento da súmula 479 do STJ. O tribunal ele já entendia pela responsabilidade objetiva, mas essa decisão ela é especialmente importante, pois ela acaba fechando o cerco contra a tese defensiva da culpa concorrente, principalmente nesses casos de engenharia social. Ela reafirma que a culpa exclusiva ou concorrente exige uma conduta ativa de risco consciente por parte da vítima, o que não ocorre quando ela é enganada por uma fraude sofisticada. E para a gente fechar essa nossa conversa aqui, doutor Ageu, com o aumento aí das operações via aplicativos, a inteligência artificial também, né? Como que o direito deve evoluir, ou já vem evoluindo aí, para garantir o equilíbrio entre a inovação tecnológica e garantir também a proteção do consumidor? Bom, o direito ele deve evoluir exigindo a segurança desde a concepção, ou seja, a inovação não pode servir apenas para agilizar essas transações, mas deve também ser usada para proteger o usuário. A decisão acaba apontando para esse caminho ao exigir que os bancos desenvolvam meios de dificultar as fraudes, monitorarem, por exemplo, o perfil do cliente. O equilíbrio virá da responsabilização rigorosa das instituições que não utilizarem tecnologia, como IA, como inteligência artificial, bem como qualquer outra coisa que possa ajudar a detectar e prevenir fraudes de forma proativa. Ok, doutora Ageu Camargo, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra participar. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também nas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.